O filme do Gladiador é uma obra de arte, e é surpreendente a gente pensar que esse filme começou as gravações sem ter um roteiro pronto, e ainda assim se tornou um dos melhores filmes de todos os tempos, mas ao mesmo tempo ele é um comentário muito inteligente e perspicaz sobre o estado atual da arte e sobre como a relação entre arte e política se tornou tão nociva que resulta no que nós temos hoje, sendo visto no Coliseu moderno que é o cinema. Agora, imagina como que é você começar a gravar um filme. Todas as câmeras, produtores, todos aqueles equipamentos, caríssimo, sem você ter uma história completa antes de gravar. Foi exatamente isso que aconteceu com o Gladiador. Esse é um filme que só se tornou um sucesso como ele se tornou, porque ele conseguiu capturar a essência de uma estrutura narrativa muito antiga, relacionada à Grécia Antiga, de Aristóteles, e que faz com que a gente realmente se encante com esse personagem, com que a gente acredite nessa história e se envolva. Gladiador, dirigido por Ridley Scott, lançado em 2000, é um épico histórico ambientado no final do Império Romano. É a história que segue o lendário general Maximus Decimus, interpretado pelo Russell Crowe. Ele é traído quando Commodus, interpretado pelo Joaquin Phoenix, interpretação maravilhosa, como sempre. Filho do imperador Marcus Aurelius, assassina seu pai e assume o trono. Então Maximus é feito escravo, se torna um gladiador que luta para vingar o assassinato de sua família e do imperador também, buscando justiça e a restauração da honra. Essa é uma história belíssima e, como eu falei, é surpreendente pensar que o Ridley Scott e o David Franzoni, que é o roteirista principal, foram criando esse roteiro conforme foram gravando o filme. We're on the set of Gladiator. I've walked onto the set. I'm dressed as a Roman general. There's like 400 barbarians in the tree line, and I'm standing there going, oh my God, I've never experienced anything like this. He just comes up to me and goes, I'm just going to shoot you, contemplating, and I want you to see a small bird in the tree. Perhaps it'll make you smile. The bird will fly away, and I want you to watch its flight, and its flight brings you back to the battlefield. E embora os personagens sejam fictícios, eles são inspirados em figuras históricas reais, como Marcus Aurelius, que foi um dos últimos bons imperadores de Roma, conhecido por sua filosofia estoica, e Commodus, seu filho, que realmente se tornou imperador e é lembrado por ser um tirano megalomaníaco. E como eu falei, esse filme acaba seguindo uma receita antiga de criação de história que você pode ver no livro Poética de Aristóteles, mas antes de entrar nesse detalhe, a gente está chegando no Dia dos Pais e eu sei que muitas pessoas têm dificuldades em dar presentes para homens, mas aqui está uma excelente sugestão para você dar para o seu pai, que são as roupas da Insider. A Insider tem exatamente tudo aquilo que o seu pai vai gostar. São camisetas básicas que servem para todas as ocasiões. Elas não dão trabalho porque não precisa passar. Elas têm uma durabilidade muito maior porque elas não desbotam com o tempo, elas combinam com todas as ocasiões, elas podem performar em vários looks diferentes, então seu pai ele vai ficar muito feliz com esse presente, sem falar que são muito confortáveis, elas têm aquela tecnologia térmica também que ajudam a regular a temperatura do corpo. Entra no site da Insider que você vai ver que tem várias opções diferentes, tanto de roupa íntima como meia, camiseta, blusa, coisa para o frio, para o calor, para todas as estações. E usando o meu cupom Jurandir, você vai ganhar, se for a sua primeira compra, 18% de desconto na sua primeira compra. Se for a segunda e demais compras que você já está fazendo no site, você ainda ganha 12% de desconto. E aproveita, porque o site está com frete grátis por conta do Dia dos Pais, então aproveita a promoção, entra lá e confere as opções. Para Aristóteles, o objetivo principal da arte é gerar a catarse. E catarse é uma palavra engraçada porque, originariamente, essa palavra do grego era utilizada no contexto médico. Catarse significava a purificação do intestino, um processo, um tratamento de purificação do sistema digestório. Então, Aristóteles pega essa ideia e fala que a catarse na arte, o objetivo dela é fazer a purificação da alma, com a ideia de que quando você entra para ver essa arte, você entra de uma forma e você sai de outra. Ela causa alguma transformação, algum impacto transformador naquela pessoa que contempla essa arte. E existe o objetivo nessa arte de causar tanto o medo
quanto também a piedade. Essa purificação ela pode ser tanto moral, ou seja, ela ajuda os espectadores a refletirem sobre seus próprios sentimentos e as suas ações e promove uma forma de autoaperfeiçoamento. Pode ser um alívio psicológico, que é uma liberação da tensão emocional, que pode ter até mesmo efeitos terapêuticos. Ou pode ser uma reestruturação emocional, ou seja, ela permite que você tenha uma melhor compreensão das próprias emoções e você passe a se conhecer melhor. Mas por que isso é alcançado no final, quando você chega no final de uma obra de arte? Por que isso é alcançado através desses dois sentimentos de terror ou medo, como a gente vai ver, e piedade? Porque esses são os dois maiores objetivos de uma obra de arte para Aristóteles e também do cinema, e você já vai entender como que isso se relaciona com o Gladiador e com o estado atual das coisas na arte, no cinema. Pensa, por exemplo, no filme A Lista de Schindler. Quando você chega ao final dessa história, que mostra os horrores cometidos na Segunda Guerra Mundial, você sente tanto terror ou medo, porque a palavra que Aristóteles usa para terror é phobos, a mesma palavra que é utilizada para fobia, então medo, terror, ou seja, uma compreensão dos perigos e das forças imprevisíveis que podem afetar qualquer pessoa, mostrando como que o ser humano é na verdade frágil e como existem grandes males a nos atormentar, não apenas na ficção, mas na vida real também, e que a existência humana é repleta de dor e medo. Mas ao final da Lista de Schindler, você também é tomado pelo sentimento de eleus. E eleus é piedade ou compaixão. Esse é o sentimento que estimula a empatia, a conexão emocional com os personagens. Você se colocou no lugar desses personagens e com isso você passou a ter uma experiência de humanidade compartilhada. Ou seja, para Aristóteles, quando você contempla uma verdadeira obra de arte, você tem uma experiência transformadora. Você passa a ser uma pessoa até mesmo melhor ou com uma compreensão melhor de como funciona o mundo. Por isso, para Aristóteles, a palavra poietes, que é a palavra que dá origem a poeta, é a palavra que ele usa para designar artistas, e poietes é uma palavra que significa literalmente criador. Então, o ato de criar, o ato criativo, um poeta, um escritor, um artista, são criadores. Eles participam no processo de criação, não apenas no mundo da fantasia, mas também da própria realidade, através da influência que eles têm, ajudando a criar uma consciência melhor no público a respeito da sua própria existência. Então é algo profundo, a arte é algo profundo, a arte importa. É essencial que a gente entenda isso. Agora, traz tudo isso para qualquer boa história e você vai perceber o quanto que Aristóteles estava certo. Como que boas histórias geram essa experiência transformadora em nós. Vamos ver isso, por exemplo, no filme Gladiador. Maximus começa como um general vitorioso, leal ao imperador Marcos Aurelius, que planeja restaurar o Senado e devolver o poder ao povo de Roma. Mas com a morte de Marcos e a ascensão de Cômodos, Maximus é traído, sua família é assassinada e ele é reduzido à escravidão. Como escravo e gladiador, Maximus luta pela sobrevivência, ganha fama nas arenas, mas seu objetivo final mesmo é vingar a morte de sua família e do seu imperador, matando Cômodos e restaurando a honra de Roma. O sentimento de medo e piedade permeia toda essa história. A gente sente esse medo quando a gente vê a forma como ele é tratado injustamente, dos horrores feitos contra ele e sua família, daquilo que ele tem que passar por conta de se tornar um gladiador, mas a gente também tem piedade, a gente tem pena dele por toda essa situação e a gente simpatiza e a gente se conecta com esse personagem num nível muito pessoal. O que quer dizer que a gente comprou a briga desse cara. Assim como as pessoas que também o seguem, que acreditam na sua liderança, na sua honra, a gente também acredita nele. Ele é o líder que a gente gostaria de ter ou de ser, e ele luta não apenas por ele, mas por toda a nação. E a ação ascendente do filme também eleva constantemente o medo e a piedade em relação a esse personagem. E quando Aristóteles escreveu sobre histórias, claro que ele tinha em mente principalmente a tragédia, que é esse gênero onde normalmente o final não é feliz, por isso que é o nome tragédia, mas que tem justamente um final triste para gerar o maior impacto possível no público, na plateia,
E o final de Gladiador é o ápice desse sentimento de medo e piedade, aquele momento em que a alma do público se conecta com a alma do protagonista de forma completa. E por mais que eu esteja torcendo para Gladiador 2 ser um bom filme, principalmente porque eu sou grande fã de Denzel Washington, eu acho ele talvez o melhor ator de sua geração. O cara é genial. Mas eu duvido bastante de que esse filme vá ser um sucesso ou vá ser bom, porque ele é só um caça-níquel. E quando a intenção é fazer dinheiro em primeiro lugar, dificilmente a história fica boa. Dificilmente esses elementos tão poderosos são refletidos. E também porque o roteirista original não tá nesse filme, quem faz o roteiro desse filme é o David Scarpa, o cara que fez O Dia em que a Terra Parou e Napoleão. Então, não tem um histórico muito bom. E o filme parece que vai ser um espetáculo. E é esse o problema. A história do Gladiador é justamente uma alegoria poderosa contra a cultura do espetáculo. Essa prática grotesca de pão e circo, panis et circenses, do Império Romano, era uma estratégia para distrair o povo com relação aos problemas reais que aconteciam no Império Romano. O espetáculo nada mais é do que uma distração, porque com isso as massas são dominadas com maior facilidade. Roma era um centro cultural no Ocidente, onde poesia, filosofia e todas as formas de arte eram combinadas e ampliadas. Houve a Era de Ouro de Roma, mas então o Império começou a passar por uma crise política profunda, com corrupção, revoltas, conspirações, rivalidades políticas, e então para distrair as pessoas do real problema, criou-se a política do pão e circo, de comida de graça para o povo, de entretenimento vazio de graça para o povo, simplesmente para distraí-los, para eles não prestarem atenção no que realmente está acontecendo, para não gerarem revoltas entre o povo, para eles não se voltarem contra os governantes e assim ficarem quietinhos na deles, rindo pra caramba, enchendo o bucho e não enchendo o saco dos governantes. E então a gente tem a política do pão e circo, que se assemelha em muito às estratégias até hoje utilizadas por políticos para desviar a atenção do povo com relação aos problemas reais que assolam os países. Com isso, o espetáculo do Coliseu se tornou o centro das atenções. A arte foi aos poucos sendo substituída apenas pela ação, pelo sangue e espetáculo. Tudo isso com financiamento do governo. Nas artes, o governo passou a patrocinar e influenciar artistas, poetas e intelectuais para que eles apenas falassem de forma positiva com relação ao governo e assim as pessoas conseguissem ser melhor manipuladas. E então a decadência moral e social se instalou de uma forma grotesca em Roma, o que foi lentamente levando ao declínio do Império Romano. E Hollywood tem usado a mesma estratégia, criando apenas espetáculo, vez após outra, para mascarar, fazer uma forma de cortina de fumaça, com filmes que parecem, meu Deus, olha quanta explosão, olha quanta coisa incrível que acontece nesse filme, mas que na verdade é apenas um espetáculo para os olhos e que distraem a gente do problema real que acontece, tanto do ponto de vista social, mas eu foco aqui agora no problema das histórias, a crise criativa que existe em Hollywood, a crise também moral que existe em Hollywood e como que tudo isso é mascarado através de efeitos especiais, explosões e espetáculo. E apesar de cenas de ação serem importantes, elas jamais podem interromper por muito tempo o fluxo da história. O mais importante em um filme é sua história. Senão, é só uma foto, uma sequência de fotos, de imagens, que não contam nada necessariamente. E é isso que a gente vê muitas vezes, porque a ação, quando ela entra, ela deve, de alguma forma, ajudar a história a avançar. Quando você vê o filme do Gladiador, existem muitas cenas de ação, mas essas cenas de ação, elas ajudam a contextualizar e a avançar. Sempre que termina uma cena de ação, algo a mais aconteceu. O protagonista está em um estágio diferente. A ação o ajudou a avançar no seu processo de conseguir sua vingança e de restaurar a ordem para o seu povo. Enfim, a ação ajudou a história. Mas em muitos filmes, a ação
ela simplesmente interrompe a história. A história está caminhando, espera um pouquinho que a gente tem que ter agora 10 minutos de ação com explosão, perseguição, carro, tudo mais, para a gente poder, daqui a pouco a gente vai voltar com a história, mas deixa a gente explodir algumas coisas aqui primeiro. Aí explode, faz, pá, aí pronto, vamos voltar com a história. E por isso termina de ver um filme e parece que a história foi tão simples, tão rápida, você até tem a sensação de, nossa, passou tão rápido, sobre o que era mesmo isso daqui? Porque a história, na verdade, era tão boba, tão superficial, que para preencher 1h30, 2 horas, 3 horas de filme, eles tiveram que encher com muitas cenas de ação. E é isso que eu temo que vá acontecer com essa história de Gladiador 2. Eu espero estar enganado, eu torço para estar enganado, porque pelo menos ali você tem um contexto cultural diferente, não são super-heróis, existe toda uma história, uma cultura a ser explorada, que é interessante e pode ajudar as pessoas a aprenderem um pouco também sobre o Império Romano, mas eu temo que esse não vai ser o objetivo principal dessa história, e que essa história talvez vá ser intercalada por puro espetáculo, simplesmente para distrair as pessoas da crise criativa que faz com que Hollywood continue reaproveitando vez após outra histórias que ninguém pediu para serem reaproveitadas, que todo mundo estava feliz e satisfeito com a forma como elas tinham acabado. Acabou bem, acabou no ápice. E eu entendo o Tarantino nessas horas onde ele mesmo quer acabar com a sua jornada como diretor no ápice, para não ter que ficar depois reaproveitando história e querendo fazer Kill Bill 3, 4, 5, 6, porque algumas coisas simplesmente tem que acabar mesmo alguma hora. Mas a gente vai ter que esperar para ver. E como eu disse, repito, espero que seja uma obra maravilhosa, Denzel Washington que ganhe um Oscar por esse filme. Eu espero que seja realmente incrível, que não seja apenas puro espetáculo, mas que tenha uma história realmente bonita, tão bonita quanto a história original para ser contada, para criar em nós esse efeito catártico, para nos gerar tanto o medo, o terror e a piedade que fazem com que a gente termine de ver uma história e sinta, nossa, realmente eu tive uma descarga aqui de emoções, de catarse, e eu aprendi algo e eu entendo melhor o mundo ao meu redor através dessa história. Do contrário, vai ser só para me distrair aí por 2 horas e meia. Não se esquece de se inscrever nesse canal, sua inscrição é muito importante. A gente tem apenas 56% das pessoas que veem meus vídeos que são inscritas. E quanto mais inscritos a gente tem no canal, mais vídeos conseguimos fazer, maior alcance o YouTube dá para o nosso conteúdo e assim a gente consegue fazer coisa ainda melhor para vocês. Se inscreve, dá o seu like, um forte abraço. Diz aí nos comentários se você está ansioso por esse filme, se você acredita realmente que Gladiador 2 vai ser bom, tão bom quanto o primeiro, ou se você acha que daqui a pouco vão estar ressuscitando alguma outra franquia. Qual que você acha que vai ser o próximo filme que vai se tornar uma franquia absurda aí? Deixa aí nos comentários. Um forte abraço e arrivederci.